vamos falar da 19ª rodada do Brasileiro da Série B, que iniciou na sexta-feira e terminou nesta terça-feira no jogo entre Ceará e Guarani. Rodada que começou com 0-0 entre Brusque e América na sexta-feira. Depois tivemos também na sexta-feira o empate do Santos com o Sport na Vila Belmiro, mais um resultado que não foi bom para o Santos que vem deixando a desejar dentro da Série B. Parece que está tudo normal, mas não é assim que a gente imagina, não. As coisas um pouco mais sérias. No sábado tivemos Botafogo 2, Curitiba 0. Curitiba que também está se afundando na Série B. Tivemos também no sábado Amazonas 1, Ituano 0. Um resultado normal, porque o Ituano também não está ganhando de ninguém. Me parece que ganhou só do Sport e parece que está aí capengando no campeonato. Tivemos no domingo Ponte Preta 1, Avaí 0, que não ganha de mais ninguém o Avaí. Agora é só derrota uma atrás da outra. Ele que foi líder no início do campeonato, numa arrancada espetacular. Tivemos também no domingo o Operário, sendo Operário mesmo, e meteu 2-0 no CRB, e o Operário que ainda tem um jogo a menos no campeonato. Tivemos na segunda-feira Chapecoense 0, Mirassol 1. Um belo resultado do Mirassol fora de Mirassol. E o Mirassol que engrossou o caldo aí na classificação da Série B. Vila Nova 2, Paysandu 2. Esse jogo também foi na segunda-feira, foi lá em Goiânia. Mais como se diz, um belo resultado do Paysandu fora de casa. E aí na terça-feira encerrou a rodada com Ceará 3, Guarani 1. Guarani que também está muito mal no campeonato. Não ganha de ninguém também o Guarani. Teve uma vitória esses dias agora, mas já voltou tudo do jeito que estava mesmo. Ó, a classificação está assim. O Santos, com 34 pontos, é o líder da Série B. O Novo Horizontino que encostou, que está com 33 pontos. O Mirassol, que está em terceiro, com 32 pontos. E o Vila Nova, em quarto, com 30 pontos ganhos. Depois nós temos o América, que saiu fora do G4, com 30 pontos ganhos. O Ceará, que encostou, com 29 pontos ganhos. O Ceará está em sexto lugar. Temos o Sport, com 2 jogos a menos, com 29 pontos ganhos. O Operário, que tem um jogo a menos, com 29 pontos. A Ponte Preta, com 26 pontos. E o Goiás, que é 10º colocado, com 25 pontos, mas tem um jogo a menos. Temos o Avaí em 11º. Como que o Avaí caiu? Olha, em 11º o Avaí com 25 pontos ganhos. O CRB, que está em 12º com 24 pontos ganhos, mas tem um jogo a menos. Temos o CRB, também, o CRB com um jogo a menos, que é com 24 pontos ganhos. E temos aí o Amazonas também, um jogo a menos, com 24 pontos ganhos. Temos o Paysandu com 24 pontos ganhos em 14º lugar. Em 15º, o Curitiba com 23 pontos. E o Botafogo, olha, no barranquinho trincado, com 22 pontos ganhos. Aí nós temos lá na estradinha de terra, lá, a Chapecoense, que entrou na zona do rebaixamento, com 19 pontos ganhos em 17º lugar. Temos o Brusque em 18º com 19 pontos ganhos. O Ituano, que não ganha de ninguém também, com 13 pontos ganhos e está em 19º. E o Guarani, batendo cabeça, no meio da buraqueira, no meio do pó, comendo poeira, com 11 pontos ganhos. Que coisa o Guarani, não vence ninguém. Tá difícil para o Guarani vencer alguém no Campeonato Brasileiro da Série B. Fez até um belo primeiro tempo ontem contra o Ceará, mas não conseguiu segurar. A próxima rodada já inicia na sexta-feira. Avaí e Operário, lá na Ressacada. Paysandu e Santos, às 20 horas, lá no Mangueirão. Mirassol e Brusque, na sexta-feira também, lá no Municipal de Mirassol. O Mirassol tem grande chance aí, de repente até de assumir a liderança. Assumir não, mas talvez igualar ali com o Santos. Depende do resultado do Santos. Temos o América e Botafogo no Independência às 21 horas, também de sexta-feira.
Temos no sábado Ituano e Chapecoense, deve ser um jogão esse, no Novelli Júnior, dois times que estão mal na zona de rebaixamento. No sábado, Sport e Amazonas, às 17 horas na Arena Pernambuco. No domingo, Curitiba e Ponte Preta. Curitiba e Ponte Preta, às 16 horas no Couto Pereira. No domingo também, o CRB e Novo Horizontino, às 18h30 no Rei Pelé. E Guarani e Vila Nova, no Brinco de Ouro, na segunda-feira. E também na segunda-feira, Goiás e Ceará, lá no Ailê Pinheiro, em Goiânia. O artilheiro do campeonato continua sendo o Anselmo Ramon, com oito gols marcados. Olha, o Santos tem que abrir do olho nessa rodada, porque o jogo contra o Paysandu não vai ser jogo muito fácil para o Santos, não. Vai ser jogo difícil, vai ser jogo embaçado. O Santos tem uma certa dificuldade quando ele é visitante. Você aposta tudo, você espera que o Santos vai fazer um grande jogo. O Santos chega até começar um jogo bem, depois ele, de repente, ele acha até um gol, mas de repente ele se fecha, ele tenta segurar aquele resultado, e aí depois acaba o adversário engrossando o caldo e fazendo aquilo que o torcedor do Santos não gosta. Vamos aguardar aí para ver, mas é uma rodada muito interessante para o Santos, porque o Santos, que tem 34 pontos ganhos, ele ali do oitavo, ele tem 5 pontos de diferença. Mas, por exemplo, o Sport, que tem 2 jogos a menos, o Operário, que tem um jogo a menos, quer dizer, se ganhar, já sobe lá para cima. Então, é uma rodada muito interessante para o Santos. Eu que já disse aqui que eu acredito que o Santos, que o Santos não vai repetir aquilo que repetiu no primeiro turno. Em 10 rodadas, o Santos colher 5 derrotas. Aquilo lá eu acredito que não vai acontecer no segundo turno. Portanto, eu até acredito que o Santos deva fazer até mais pontos neste segundo turno. Vamos aguardar aí para a gente ver se eu estou certo, porque não foi normal. O Santos perder para o Amazonas, o Santos perder para o América, o Santos perder para o Novo Horizontino, o Santos perder para o Operário e o Santos perder para o Botafogo. Foi quase uma atrás da outra ali, foram cacetadas uma atrás da outra e você não tinha nem como se recuperar. E o nosso treinador sempre pedindo reforço, sempre pedindo reforço. A gente tem que ficar sempre de olhos abertos, principalmente o Santos, principalmente o Carille. Esse negócio de dizer que empatou em casa com o Sport, é um resultado normal, tá bom é quando você tem 10 pontos de diferença, mas quando você está nessa situação aí, não tá bom não, porque isso aí me recorda no descenso do Santos do ano passado, quando nós vencemos o Flamengo lá e ficamos todos eufóricos com aquele show de bola que demos lá no Flamengo, aquela coisa bonita lá, e aí ficamos todos eufóricos, aí depois fomos jogar com o Cuiabá e empatamos dentro de casa. E aí, não, tá bom, o Marcelo Fernandes tá bom, é um resultado, o Cuiabá é um belo time, tal. Depois saímos, vencemos o Goiás lá em Goiânia, depois tivemos aquele empate melancólico do Santos com São Paulo, tivemos aquele empate com o Botafogo lá no Rio, e aí depois não precisa nem falar as 3 últimas rodadas, o que aconteceu. Então o Santos tem que ficar de olhos abertos, porque não tem nada desse negócio de tá bom empatar com um time de Série B aí e falar que tá bom empatar dentro de casa. Não tá bom não, o Santos tem que jogar para vencer dentro de casa. Porque por mais que a gente acredita que o Santos vá subir, nós não podemos dar sopa pro azar. Porque no ano passado, quando naquele descenso do Santos, deram sopa pro azar. Porque o Santos chegou a abrir 5 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento e depois foi com o negócio de empate daqui, empate dali, dizendo que estava bom. E quando chegou os 3 últimos jogos, nós vimos o que aconteceu. Então tem que ficar muito esperto, de olhos abertos. Sim, o nosso professor Carille. Não tem nada de estar empatando dentro de casa ou até mesmo certos jogos fora da Vila e falar que é resultado normal. Não é resultado normal, não. O Santos tem que jogar para vencer e garantir logo essa classificação do Santos, para deixar o torcedor mais tranquilo. Segue a gente no canal Peixinautas.